a possibilidade de poder participar junto com ele dessa disciplina e de outras ações aí do próprio programa de mestrado da UEL e da UEM, né? Então, um programa associado. Queria agradecer também, já deixar registrado o professor Felipe Carpes também, da Universidade Federal do Pampa, da Unipampa, vocês estão vendo o logo ali, que é ele que disponibilizou o sistema da Adobe do grupo de pesquisa dele para que a gente pudesse fazer isso. Então, eu tenho aí mais de 10 anos que eu colaboro com o Felipe em uma série de atividades, a gente tem trabalhado junto há bastante tempo, e uma das iniciativas que eles têm lá na Unipampa e que eles têm sido relativamente pioneiros nisso, que foi uma questão que o Felipe comentou, que é a tentativa de utilizar recursos diferentes para tentar dar aula, né? E um deles é os recursos virtuais, aí esse sistema da Adobe, né? Esse sistema de videoconferência para tentar trabalhar com componentes teóricos das disciplinas. Então, como o Felipe mesmo comentou, é uma tentativa, eu já tive a oportunidade de usar esse sistema como palestrante em aulas mais curtas, como professor em uma disciplina de estatística junto com o professor Felipe Carpes lá na Unipampa, né, até para o mestrado em Educação Física da UFSM na época. Então, funcionou relativamente bem, né? A gente vai tentar usar um pouco daquelas experiências agora, mas sempre como a gente comentou, né, deixando vocês o mais à vontade para interagir, que é algo que a gente já sabe que diminui normalmente quando a gente está num ambiente virtual, né, comparado com um ambiente presencial, onde as pessoas acabam se sentindo mais à vontade para interagir, certo? Então, a gente vai estar gravando até em função de que, como, digamos assim, um retorno para esse empréstimo, digamos, do sistema de videoconferência da Unipampa, né? O professor Felipe tem a iniciativa lá do Neuromec TV, que é um canal no YouTube, onde ele tem procurado colocar aulas e palestras online para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento na área de neuromecânica e biomecânica, né? Então, eu ofereci para ele a possibilidade, pelo menos as aulas que vão estar acontecendo por videoconferência, que a gente gravasse e depois disponibilizasse online, né? Então, já coloco isso para que o pessoal, puxa, eu ia perguntar, mas o pessoal está gravando, daqui a pouco alguém vai ver, não fiquem acanhados, tá? A ideia é que a gente consiga colocar esse nosso bate-papo online para que mais pessoas tenham acesso às dúvidas de vocês, alguns conceitos que a gente vai trabalhar, então, uma série de questões. A ideia cada vez mais é que a gente divida o conhecimento aí com mais pessoas para que as coisas avancem, né? Acho que esse é o processo. Tá? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com conceitos fundamentais em biomecânica. Tá? Então, principalmente tentando, por alguma razão, o meu slide agora passou. Né? Então, a gente vai ter aí, na disciplina como um todo, algumas aulas expositivas, a gente vai tentar pensar nos seminários para essa parte prática, se a gente tiver tempo, principalmente do ponto de vista de linkar esses seminários com os projetos de experimentos, né? Então, fazer vocês apresentarem alguma coisa, à medida que a gente consiga ter tempo na parte presencial, né? E a gente vai trabalhar com avaliação em cima desses resultados dos projetos ou das experiências de vocês nos projetos de experimento. Para hoje a gente vai trabalhar com esses conceitos fundamentais de biomecânica, então com conceitos de ângulo, de velocidade, deslocamento, aceleração, e a gente vai tentar fazer um link com a mecânica newtoniana, assim, de forma bastante simples, né? Para poder já pensar nessa associação com o que a gente vai ver em termos de cinemetria, né, de medidas que as câmeras vão nos dar, né, ou a filmagem em si vai nos dar, e de medidas que, principalmente quando a gente trabalhar com a parte de acelerometria, que a gente vai ter, né? Então, fazer essa relação aí das características do movimento com as características físicas das forças que estão interagindo com ele. Não é o objetivo especificamente trabalhar com a mecânica newtoniana de forma mais aprofundada e expandir isso, mas em alguns momentos aí da aula, em algumas aulas eu vou estar apontando para um uso da cinemetria não como um ponto fim, né, mas como um ponto intermediário, muitas vezes, para se chegar em outras aplicações, como, por exemplo, quando a gente passa a ter interesse em trabalhar com a análise de torques, né, ou estimativa de forças musculares. Então, isso aí, a cinemetria passa a ser um meio de caminho, né, ou, na realidade, até um ponto de início extremamente importante. A gente tem que medir uma série de variáveis do movimento
para poder estimar variação de comprimento muscular, para poder estimar o comportamento das alavancas que vão estar interagindo com a força que está sendo aplicada nos segmentos corporais. Então, conhecer o movimento é fundamental, né? A gente vai trabalhar com biomecânica, às vezes a gente vai ter à disposição um sensor de força, e só, em alguns casos, né? Ele sozinho vai nos dar várias informações importantes, mas se a gente não tiver uma conexão dessas informações, por exemplo, da força com as características do movimento, a gente consegue concluir muito pouco, né? E a gente acaba ficando perdido muitas vezes. Um exemplo que eu tive a oportunidade de, em alguns momentos da minha formação, de vivenciar, é a eletromiografia, por exemplo, né? Que não tem nada a ver com a cinemetria, mas que tem a ver com o movimento, né? E que vai determinar muitas vezes ou a relação, né, ou a atuação do sistema nervoso central vai determinar as características do movimento, vai ser uma via dupla, né? Vai determinar e vai ser influenciado. E muitas vezes a gente acaba indo lá, tendo disponibilidade de medir a ativação muscular em alguns músculos, em algum gesto, em alguma tarefa. A gente mede a ativação muscular e vê, aumentou, diminuiu, ficou mais, perdurou por mais tempo, terminou mais cedo, começou mais tarde, e o que isso quer me dizer se eu não tenho nenhum parâmetro do movimento associado, né? Então fica muito difícil muitas vezes concluir grandes coisas, né? Então cada vez mais a gente tem que pensar em trabalhar com análises que possam se complementar para que a gente consiga ter uma leitura mais ampla daquele fenômeno que a gente está estudando, né? Então nem sempre é fácil ter um laboratório, ou em poucos casos a gente vai ter um laboratório que a gente consiga medir todas as coisas que a gente gostaria, mas quanto mais a gente puder fazer essa interação dos conceitos fundamentais com as características da força e a atuação do sistema nervoso central, melhor a gente vai poder avaliar as características do movimento humano, certo? Em uma série de tarefas a gente vai ter o indivíduo realizando atividades relativamente complexas, né? Então é importante que a gente consiga avaliar isso de uma forma mais ampla, tá? Então, quando a gente pensa em ângulos, né, é uma medida que é bastante intuitiva, porque a gente passa a pensar em características anatômicas, funcionais, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um ângulo relativo ali, nessa imagem que vocês estão observando, né, entre o braço e o antebraço, né? Deixa eu pegar a minha setinha que ela está arisca. Então, a gente vai ter aqui um ângulo que está sendo apresentado ali, né, que é um ângulo relativo entre essa estrutura representando o braço e essa estrutura representando o antebraço, né? Depois a gente vai ter uma aula para pensar nessa questão das características de formatação, digamos, né, de estruturação do corpo, né? Por que eu considero esse braço uma estrutura rígida, uma reta, né? E esse antebraço também uma estrutura rígida, uma reta, e esse ângulo relativo, né? Esse ângulo vai me dar uma série de informações, né? Ele vai me dizer como que está a disposição de um segmento em relação ao outro, né? Então eu vou poder ver se o cotovelo, né, que é a articulação de interesse aqui, né, se ele está mais ou menos fletido, né? E isso vai ter uma repercussão instantânea para me dizer, o músculo que está atuando nesse movimento, por exemplo, o bíceps braquial, né, se ele está mais ou menos alongado, né, isso vai ter uma repercussão importante na produção de força, né? Se a gente pensar lá nas características fisiológicas do músculo esquelético, né, a variação no comprimento e na velocidade de encurtamento desse músculo interfere na força. Então, ter um conhecimento em uma determinada tarefa, se o músculo está mais ou menos alongado, já me dá um palpite em relação ao potencial de produção de força desse músculo, né? E o ângulo articular, muitas vezes, ele é determinante para isso, para que eu consiga efetivamente observar ou estimar essas características de produção de força da musculatura. Eu não vou poder medir força sabendo os ângulos, mas eu vou certamente poder ter uma ideia se esse músculo está trabalhando mais alongado ou menos encurtado, dependendo da tarefa, simplesmente porque eu estou medindo ali ângulos entre dois segmentos, né? E aí eu vou ter esse ângulo relativo a esses dois segmentos, né?
Aqui a gente já tem um ângulo absoluto, né? Então a gente tem um segmento em relação a uma linha tracejada, né? E essa linha tracejada muitas vezes ela vai estar sendo associada a características do sistema que a gente chama de sistema de coordenadas global, né? Ou as características do ambiente onde a gente está fazendo a nossa avaliação. Então, se a gente pensa no laboratório, né? Por exemplo, numa sala, a gente vai ter lá, essa sala ela vai ter planos e eixos, né? Que vão estar compondo essa sala. E muitas vezes o que a gente vai acabar fazendo é representando a disposição daquele segmento em relação a esses planos e eixos do ambiente de forma geral. Tá? Isso a gente depois vai ver também numa outra aula, mas pode ser importante porque acaba nos dando uma noção da disposição inicialmente, né? Até muitas vezes o que a gente faz é o caminho inverso, né? Então a gente acaba, por exemplo, analisando como que está a disposição daquele braço em relação ao sistema global, e depois, por exemplo, do antebraço em relação ao sistema global, e depois do antebraço em relação ao braço, por exemplo. A gente vem do sistema global para o que a gente chama de sistema local, né? Então a gente vem de uma análise do corpo em relação ao espaço onde ele está localizado, para depois dos segmentos corporais entre eles, né? Então acaba sendo, funcionalmente, o ângulo relativo é mais interessante, né? Porque eu consigo ali ter uma noção melhor, por exemplo, da característica muscular, se a articulação está mais ou menos fletida, dependendo se eu estou trabalhando com articulações aonde me interessa saber uma associação entre o ângulo e características anatômicas como o braço de momento da musculatura ou forças compressivas e de cisalhamento dentro do sistema articular, né? O ângulo da articulação é determinante. Algumas articulações, né, as áreas de contato entre as peças ósseas variam de acordo com variam dentro do arco de movimento, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a força compressiva da patela em relação ao fêmur, né, ela é diretamente dependente do ângulo de flexão da articulação tíbio-femoral, né? Então, a gente pensa no complexo do joelho ali, quanto mais fletido está o joelho, maior é a área de contato da patela com o fêmur, para diminuir ou para minimizar a força de pressão que eu tenho entre as cartilagens. Então, saber o ângulo relativo é crítico para isso. Eu começo do ângulo relativo muitas vezes a partir do ângulo absoluto, né? Então, eu vou ter essa medida da posição dos segmentos em relação ao espaço, né? E depois os segmentos em relação a eles mesmos, por exemplo. Então, são maneiras de representar um determinado fenômeno. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha com posições específicas, por exemplo, no caso que eu acabo trabalhando há algum tempo, por exemplo, com análise de indivíduos pedalando em ciclo ergômetro, né? É importante saber, muitas vezes, a posição de algum segmento corporal do indivíduo em relação à bicicleta, né? Então eu vou ter um ângulo que é de um segmento em relação a uma estrutura fixa, né? Então eu vou ter um ângulo absoluto, por exemplo, da coxa em relação ao sistema de coordenadas global, porque eu sei que aquilo ali se relaciona com a posição da bicicleta. Ou se o indivíduo está trabalhando em uma análise que envolve questões do ambiente de trabalho, né? Ele pode representar um ângulo de um segmento em relação a um mobiliário, né? Então isso passa a ser algo importante para que eu consiga situar aqueles segmentos corporais em um espaço onde fique mais fácil, principalmente, interagir com os objetos que o indivíduo vai estar manipulando. No caso da bicicleta, o indivíduo vai estar manipulando os componentes da bicicleta. No caso do ambiente de trabalho, aqui, por exemplo, eu estou conversando com vocês e estou com o cotovelo apoiado na mesa, né? Então, eu vou estar interagindo com a mesa, com o mouse, com o teclado, com a minha cadeira. Então, eu vou estar trocando forças, né, com esses objetos, e essas forças vão estar atuando e eu vou poder analisar elas a partir desses ângulos absolutos, né? Então, isso também vai me ajudar. E vai ser bastante comum quando a gente pensar nessa relação, né, já antecipando um pouco, né, das características do movimento, do ponto de vista da cinemetria, com as características da força que está interagindo com aquele objeto vindo do meio externo, principalmente. Então, quando a gente quiser cruzar as informações de força e cinemetria, né, os ângulos absolutos no ponto inicial vão ser importantes.
Tá? A gente vai poder cruzar essas informações de forma mais objetiva. Muitas vezes quando eu quero, como eu comentei com vocês, eu quero então estimar a força de compressão numa estrutura articular lá, né, em uma determinada articulação. Bom, aí eu já tenho que tentar trabalhar com ângulos relativos, mas eu vou ter que ter a medida de força vindo do meio externo. Tá? Não é o objetivo da disciplina trabalhar com essa questão, mas já apontando que a gente vai ter que pensar nesse objeto no espaço. Depois, mais a gente vai retomar um pouquinho mais esse conceito. Aqui está o exemplo que eu tinha comentado antes, né? Então, a gente tem uma série de ângulos articulares aqui que estão sendo apresentados, vocês estão vendo. No caso da imagem, a gente tem um eixo X e um eixo Y. A gente tem uma imagem no plano sagital desse indivíduo posicionado numa bicicleta, onde o sujeito está parado ali em uma postura estática, né, sobre a bicicleta, e a gente tem um sistema de coordenadas global, né, X e Y, né, bidimensional, e a gente tem vários segmentos que a gente definiu, né, a gente tem o segmento aqui da perna, a gente tem a coxa, a gente tem um segmento aqui que une o quadril ao ombro, que a gente chamou de tronco, a gente tem um outro segmento aqui que a gente chamou de pelve, né. Cada segmento desses pode ser unido por meio de articulações e a gente vai ter ângulos aqui entre esses segmentos. A gente tem o tronco aqui, que vai ter um ângulo, né, específico aqui. A gente vai ter a pelve, que tem um ângulo absoluto, por exemplo, em relação a essa linha tracejada, que é uma linha que ela é paralela ao eixo X dessa figura e que me representa que o quanto de inclinação a pelve tem em relação à horizontal. Pode ser uma medida importante para eu ver indivíduos que estão mais inclinados ou menos inclinados. Aqui eu tenho a coxa também, que eu posso representar ela como um ângulo, ou quadril, desculpa, né? Representar como um ângulo entre a coxa e o eixo horizontal, ou entre a coxa e aquele segmento do tronco lá. Me dá um ângulo de flexão já mais objetivo mesmo, né? Porque esse ângulo de flexão, se eu estendesse esse tracejado até o final ali, né, ele mediria exatamente como que os flexores do quadril estão sendo influenciados pela postura do indivíduo. Né? Quanto menor for esse ângulo, mais encurtados estão os flexores do quadril, mais alongados estão os extensores do quadril. Né? Então, essa relação muitas vezes é importante no caso de uma postura lá, ou de uma atividade onde o indivíduo mantém uma posição mais ou menos estável por um período mais prolongado de tempo. Né? Pode ser importante eu tentar otimizar o trabalho de alguns grupos musculares em relação a outros. Né? E isso aí vai ser possível a partir dessa análise dos ângulos articulares, mesmo que numa situação pontual como essa. Né? A gente tem ali o ângulo do joelho, né? Que na realidade aqui está representado como o ângulo de flexão do joelho. Então eu projetei esse segmento coxa nessa linha tracejada e medi o ângulo em relação à perna. E aí chamei aquele ângulo de joelho. Tá? Então é um ângulo de flexão. Eu poderia trabalhar com o ângulo interno, vindo aqui pelo lado de dentro, né, entre a coxa e a perna, digamos, no ponto de vista posterior, né, e trabalhar com um arco diferente. Então, cada abordagem vai ter a sua especificidade. Né? Muitas vezes o que acontece é que acaba se adotando uma padronização, e o ponto importante muitas vezes é que quando a gente vai comparar com trabalhos com abordagem similar, a convenção que a gente usa para definir esses ângulos é importante. Então, muitas vezes a gente acaba pegando um artigo, o sujeito tem 30 graus de flexão do joelho. Né? Puxa, para eu poder comparar os meus sujeitos com aqueles descritos naquele trabalho especificamente, é importante que eu tente usar uma convenção igual, né, ou mais próxima possível daquele artigo, para que eu possa traçar essa comparação. Né? E possa ver, o quanto diferente estão ou não. Quando a gente pensa em questão de disposição corporal, posturas, né? É importante muitas vezes a gente poder observar. No caso desse exemplo aqui do sujeito na bicicleta, muitas vezes a gente quer ver se o indivíduo está numa posição melhor ou pior, e a associação muitas vezes que se faz é essa. Né? O que na literatura já existe nessa linha e quais os números que a literatura nos mostra para essas articulações, por exemplo. Né? Então, se eu medir o ângulo por fora e a literatura me mostra os valores anteriores, aqui, digamos, posteriormente, eu medi por trás, né? Posteriormente, e eu estou olhando na literatura os números anteriormente, eu vou ter que fazer conversões depois. Né? Então, eu vou ter que tentar ou converter o da literatura para a minha convenção ou a minha convenção para a da literatura. Então, a gente vai ter que adotar alguns padrões.
Para ângulos e digamos, para toda a análise de movimentos de uma forma mais ampla, né, não só para angulações, mas também para eixos, né, a Sociedade Internacional de Biomecânica há alguns anos já sugeriu algumas normativas aí, tem alguns artigos, até depois a gente, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu tenho todos eles, dois deles com certeza eu tenho, são 3 artigos dos final dos anos 90 ali que se publicou algumas normativas, digamos, né, ou sugestões ou regulamentações em relação à convenção de ângulos, eixos, né, a fim de poder exatamente padronizar um pouco a forma com que são representadas essas informações nos artigos. Obviamente a gente sabe que nem todo mundo vai seguir essas normativas e cada um vai usar uma padronização específica de representação de ângulos, seja esses simples como os que a gente está vendo nessa imagem, né, ângulos no plano sagital, aí 3 ou 4 ângulos articulares, né, ou seja, sistemas mais complexos quando a gente pensar do ponto de vista tridimensional para 2 segmentos corporais, por exemplo, né, membro direito e membro esquerdo, a gente vai ter um número de ângulos bastante elevado. E a gente vai ter uma amplitude de possibilidades de ângulos muito maiores, né? Por exemplo, vou ter para o quadril, eu vou ter flexão e extensão, vou ter adução, abdução, rotação interna, rotação externa. E aí eu multiplico isso por 2, eu já tenho uma quantidade de ângulos ali relativamente grande. A padronização de o que é a adução, o que é a abdução, o que é a flexão, o que é a extensão, né? Como que esse ângulo é medido, o que representa aquele número que o autor está indicando. Essa padronização, em alguns casos, segue essa normativa da Sociedade Internacional, na maioria das vezes não, né? O pessoal acaba adotando uma normativa que é mais conveniente por N razões, ou porque é mais fácil de calcular, ou porque o pessoal estava acostumado e aprendeu daquele jeito. Então, todos os estudos vão ter essa diferença. A nossa grande dificuldade, muitas vezes, quando trabalha com ângulos articulares, vai ser fazer essa leitura. O ângulo maior indica o quê? O ângulo menor indica o quê? O que eu posso inferir em relação àquilo ali? Né? O que significa aquele ângulo aumentar ou diminuir uma amplitude de movimento maior ou menor? Né? Então, isso é importante para que a gente consiga traçar essas comparações. Né? Quem trabalha com movimentos contínuos, né? Corrida, marcha, ou andar de bicicleta, nadar e outros, né? Acaba tendo esse interesse em verificar exatamente isso, né? Os arcos de movimento, onde é que eles começam, onde é que eles terminam, como que os ângulos de cada articulação se associam com o padrão do gesto, né? Então, o indivíduo entra na corrida com o pé em flexão plantar ou dorsal, qual a amplitude de movimento, porque isso repercute nas ações musculares, né? Então, isso passa a ser extremamente importante. Mas a padronização desses ângulos vai ser muito complicado. A gente vai ter muita dificuldade de conseguir encontrar 3 ou 4 artigos que falem na mesma língua, certo? A gente vai ter que estar sempre tentando identificar qual a padronização que o autor usou. Muitas vezes, né, nos bons artigos, essa padronização está evidente ali, ou no artigo, ou como um apêndice, um anexo, por exemplo, lá tem uma figurinha que ilustra lá o que o autor indicou como a referência espacial dele. Muitas vezes não está ali. Ele vai indicar que usou a referência de sei lá quem, a gente vai ter que voltar lá num outro artigo para tentar entender o que são aqueles ângulos que ele mediu. Algumas vezes porque não tem espaço no próprio artigo, mas é importante, na hora que vocês forem trabalhar, ou aqueles que forem trabalhar com a cinemetria, né, tentem sempre lembrar que o objetivo maior é que a pessoa, por exemplo, olhe essa figura ou que ela olhe os resultados das medidas que vocês fizeram e elas consigam associar, por exemplo, com essa figura. Que elas consigam ver que um ângulo H ali maior significa que a coxa do indivíduo está mais para trás ou que o tronco está mais elevado e que o indivíduo tem uma flexão do quadril menor, que ele está com o quadril mais estendido. Né? Que o ângulo K ali menor significa que o indivíduo está com o joelho mais estendido. E aí a pessoa começa a fazer associações. Bom, então o indivíduo está mais estendido, ele está mais fletido, então a musculatura está trabalhando de tal forma. Então, esse é o ponto importante, para que a pessoa que está lá no final lendo o artigo consiga traçar essas relações.
Tá? Então esse é um ponto importante que depois, quando a gente trabalhar com projetos, né, é importante que isso fique muito claro, que vocês vão lá redigir um documento, né, 3 ou 4 páginas, e a gente vai olhar, poxa, ele observou lá algumas coisas em relação a ângulos lá, mas, bom, cadê a padronização angular que deveria estar aqui, né? Como é que ele mediu esses ângulos, quais as referências foram usadas, né? Me baseei no fulano, bom, tudo bem, mas vamos tentar deixar isso mais claro. A gente tem que sempre lembrar, né, cada vez mais que hoje em dia os nossos leitores, né, que a gente acaba fazendo a formação de pós-graduação para construir conhecimento do ponto de vista de artigos, ou livros, teses, dissertações, e a gente vai ter leitores, né? E esses leitores, cada vez mais, eles têm menos tempo para ler, né? E cada vez mais eles estão mais assoberbados de várias coisas, então a nossa escrita e a nossa descrição ela tem que ser o mais objetiva possível, que a pessoa não precise gastar muito tempo para entender o que a gente quer dizer. Porque o primeiro leitor que vai ler o nosso trabalho é o sujeito que está na nossa banca ou o revisor da revista, e esse cara certamente ele não tem muito tempo para tentar digerir, muitas vezes, uma descrição ali que não fica muito clara, né? Então a gente manda o artigo e mostra lá vários ângulos, diminuiu, aumentou, foi para cá, foi para lá, e não explica de forma clara e objetiva como que nós medimos aqueles ângulos, ou em relação, o que significam aqueles aumentos e reduções, né? Certamente o revisor não vai fazer nenhum esforço para tentar entender aquilo ali, vai mandar o artigo de volta para a gente vai ter que nos virar, ou ele vai nos mandar para casa, né? O artigo não tem condições, está muito mal escrito, ou ele ainda vai ser bonzinho, vai nos dar uma chance, tenta reformular e deixa mais claro ali o que está sendo descrito do ponto de vista de ângulos, né? Exatamente para isso, para que a nossa mensagem seja o mais clara possível. Então essa padronização dos ângulos eu acredito ser um dos pontos mais críticos aí que a gente vai ter quando trabalhar com análise de movimentos de uma forma geral, tá? Para que a gente consiga extrapolar isso para várias coisas, tá? Então, via de regra, quando a gente pensa em ângulos, né, a gente tem que voltar lá para o sistema cartesiano, né? Aqui a gente tem um sistema cartesiano bidimensional, e a gente vai ter coordenadas espaciais, a gente tem lá um ponto P e um ponto Q, né? Então está ali o ponto P e aqui o ponto Q, né? Esse ponto P ele tem duas informações que fazem com que a gente consiga localizar ele no espaço, um número 2 e um número 3, né? O número 2 está ali no eixo X, o eixo horizontal, e o número 3 está lá, né, alinhado aqui ao eixo vertical, ou eixo Y. Tá? Então, vão ser esses endereços, né, desse ponto P que vão nos permitir relacionar eles com outros. Então, por exemplo, para saber, eu sei que o P e o Q têm a mesma coordenada em Y. Então, eles têm a mesma altura vertical ali, por exemplo. Mas eles têm coordenadas em X completamente opostas. Enquanto o P é 2, o Q é menos 2. Né? Então, isso vai ser crítico. Isso vai estar, muitas vezes, como o professor Felipe comentou, né? A gente vai estar, na maioria do tempo, com essa informação subliminar, subentendida ali. Mas é importante que a gente entenda que, por mais automatizado que seja o sistema de análise de movimento, de cinemetria que a gente for usar, de filmagem, né, o ponto de partida é esse. Ele vai ter uma estrutura, né, uma referência, né, que ele vai tentar achar ela no espaço, certo? A gente vai fazer isso, a câmera vai nos dar uma imagem global, por exemplo, vocês estão me enxergando inteiro aqui, né? Inteiro não, na realidade do pescoço para cima, né? Então, vocês estão enxergando a minha imagem do pescoço para cima, e a gente poderia tentar localizar, por exemplo, onde é que está o meu fone de ouvido direito, né, na área dessa imagem que vocês estão enxergando, né? A melhor forma de representar, ou a mais objetiva de representar o meu fone de ouvido direito seria tentar ver, bom, qual é o endereço que ele tem no eixo vertical, né, e qual é o endereço que ele tem no eixo horizontal. E aí a gente consegue dizer, bom, ele está no 2 no vertical e no 3 no horizontal. E aí eu consigo representar isso naquele instante de tempo, e à medida que eu me movimento, né? Por exemplo, eu virei a minha cabeça para cá, levantei a cabeça, baixei, eu mudo o endereço que esse ponto está no espaço, certo?
Então, para quem já jogou Batalha Naval, é mais ou menos a mesma lógica, né? O naviozinho sai do 2 para o 3, para o 3 para o 3, vai para o 3 para o 4. Então, ao longo do tempo, né, quando a gente pensa em movimento, né, a gente coloca esse sistema em movimento, aquele ponto P vai estar se deslocando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e ele vai estar mudando o endereço dele no sistema de coordenadas. Tá? A câmera vai estar mapeando todo o sistema de coordenadas, e nós, seja nós, digamos, nós manualmente, né, para quem trabalha e trabalhou com sistemas mais à moda antiga, digamos, né, mais braçais, ou nós, leia-se, os sistemas mais modernos, né, que o computador vai fazer isso para a gente vai tentar, a cada imagem que compõe o filme da cinemetria, achar aquele ponto P. A gente precisa saber onde é que aquele ponto P está em cada frame, em cada imagem que compõe aquele filme. Se nós tivermos lá um filme que tem 1000 imagens, em todas as 1000 imagens eu preciso achar aquele ponto P. Normalmente a gente vai ter mais de um ponto P, né? A gente vai ter um ponto P, um ponto Q, a gente vai ter um ponto para cada estrutura que a gente quer rastrear no movimento. Se for uma bola de beisebol, a gente vai estar jogando essa bola, arremessando, ou uma bola de handebol, a gente vai estar arremessando essa bola de handebol, né, e a gente tem ela andando em toda a imagem lá, né, a gente vai ter vários endereços para aquela bola P, né, para aquela bola ao longo dos vários quadros daquela imagem, dos vários frames, das várias imagens que eu tenho compondo aquele filme. E aí eu consigo saber, o momento ela estava na direita da imagem, o momento ela estava na esquerda. E além da posição, né, eu consigo, por exemplo, traçar um ângulo, né, aqui no caso a gente tem um ângulo absoluto, né, que está entre esse ponto P e algumas estruturas do sistema de coordenadas, certo? Que pode ser importante depois para que eu consiga relacionar esse ponto P com outras estruturas. Aqui a gente já tem uma outra imagem onde a gente torna essa relação um pouquinho mais complexa, né, que é algo que depois o Felipe vai trabalhar com vocês presencialmente um pouco mais, né, que é a questão dessas coordenadas tridimensionais. Então a gente já saiu daquele plano cartesiano 2D, né, bidimensional mais fácil de entender, para um plano cartesiano tridimensional, onde eu incluí uma profundidade ali nessa localização. Agora eu não tenho mais apenas um endereço no X e um no Y, eu tenho um endereço no Z também. Que se a gente voltasse para a imagem anterior, nos daria a noção de profundidade, né? Então, para saber se aquele ponto P está mais próximo de nós ou mais distante de nós, certo? Por exemplo, aqui vocês me enxergam numa imagem bidimensional, né? Vocês sabem, se eu vier com a cabeça para a direita ou para a esquerda, né, vocês conseguem identificar. Agora, se eu for para frente ou para trás, vocês até têm uma noção subjetiva de que eu fui para frente ou para trás na imagem. Mas quanto para frente ou para trás eu fui, somente se eu souber o endereço do Z é que eu consigo medir isso, certo? Como eu tenho uma imagem, ou vocês têm uma imagem minha bidimensional, vocês não estão me enxergando de lado ou de cima, né? Vocês conseguem só, teoricamente, quantificar quanto que eu vou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Nós precisaríamos ter outras perspectivas, né? Precisaria ter uma imagem no plano sagital e uma imagem superior ou inferior, né? Para pegar o plano transverso, a fim de que eu conseguisse obter essa informação de profundidade. Preferencialmente uma imagem do meu lado direito, que é do meu lado esquerdo, uma imagem no plano sagital direito ou esquerdo, para que eu consiga ter essa noção de profundidade. Quanto que é o meu Z? O meu Z é maior ou menor? Então, o ponto importante é que quando a gente for trabalhar com cinemetria, a gente vai ter que assumir, na medida dos ângulos, né, em quantos planos a gente está desdobrando esse movimento, né? Se a gente está analisando um movimento que acontece plenamente em um plano, a gente vai conseguir descrever ele na nossa análise de forma bastante fidedigna, usando apenas informações de um plano. Então, se eu sei, por exemplo, até vou voltar naquela imagem anterior lá, se eu sei que aquele ponto P ali, ele só se desloca no X e no Y, ele não muda em relação à profundidade, né? Esse ângulo aqui que está sendo representado aqui embaixo, né, ele vai ser sempre A
né, ou B aqui no caso, ele vai ser sempre aquele ali. O que aconteceu no mundo real e o que eu estou mostrando aqui na minha análise tem associações, certo? Agora, se eu tiver, né, e aí eu vou passar para outra imagem, uma mudança na profundidade daquele ponto P, se ele for mais para dentro ou mais para fora da imagem, né, pensando nessa imagem, se eu vier mais para frente ou mais para trás, né, e eu tenho só uma imagem, só uma câmera enxergando aquilo ali, eu vou ter muita dificuldade de descrever isso. Tá? Então esse vai ser um ponto importante e um limitante na hora de escolher qual o método eu vou usar, primeiro para descrever, né, o movimento, e segundo para capturar ele, para analisar, para adquirir, certo? Porque eu vou ter, via de regra, duas opções que depois a gente vai aprofundar mais, o Felipe vai trabalhar com vocês isso mais na parte presencial também, né? Eu vou poder usar uma câmera e descrever esse movimento no sistema cartesiano em dois eixos, o eixo X e o eixo Y, em um plano, certo? Então eu vou ter lá o eixo X e o Y enxergando o indivíduo, por exemplo, vocês estão me vendo de frente, né, no plano frontal, né? Então eu tenho um plano só, dois eixos. No momento que eu adicionar um terceiro eixo, aí eu já posso descrever em mais de um plano, certo? Então, eu tenho um gesto que tem rotações, eu tenho um gesto que tem adução e abdução, junto com movimentos de flexão e extensão, né, que tem movimentos em mais de um plano acontecendo, a descrição bidimensional passa a ser incompleta, certo? Porque o ângulo que eu estou enxergando já não é o ângulo real, eu estou enxergando um ângulo projetado ali. Ele certamente vai ser diferente do que o indivíduo efetivamente realizou, né? Então a gente tem que ter muita clareza de qual o movimento ou a tarefa que o indivíduo está realizando, se a gente consegue primeiro conter a análise ou a descrição dessa tarefa em um único plano. Tem como fazer? Não tem? Não dá para fazer? Bom, então a gente vai ter que partir para uma perspectiva tridimensional. E aí a gente já passa a ter uma antecipação um pouco, né, de uma tomada de decisão que lá na frente, na hora dos projetos, vocês vão ter que fazer, porque medir tridimensionalmente sempre é digamos assim, a avaliação mais completa, né? Mas talvez ela não seja criticamente necessária, né? Estou me arriscando a fazer essa afirmação, por quê? Porque em alguns casos a gente consegue fazer uma boa descrição utilizando apenas uma câmera, mas a gente tem que estar muito consciente de que esse nosso gesto tem uma relação com o plano bidimensional muito forte, né, e que a gente não tenha movimentos fora daquele plano que a gente está analisando, certo? Por quê? Porque medir tridimensionalmente dá muito mais trabalho. Não é o dobro do trabalho, dá muito mais trabalho. Então a gente vai ter que, quando fizer o pulo de uma câmera para mais de uma, a gente tem que partir do princípio que a gente está assumindo ali uma complexidade muito maior, né? Vai nos dar informações muito mais acuradas e completas do ponto de vista de riqueza de informações. Mas a gente já tem que partir do princípio que tem todo um fundamento ali por detrás que é bastante mais exigente do que medir do ponto de vista bidimensional, tá? Então a gente vai ter que estar sempre fazendo essa análise. Bom, vale a pena ir para o 3D, vou ficar no 2D, né? O que eu ganho a mais indo para o 3D comparado com o que eu vou obter bidimensionalmente. Muitas vezes a gente não vai ter escolha, tem uma câmera só, bom, tenho o que fazer. Mas em alguns casos a gente vai poder filmar em mais de um plano simultaneamente, certo? E aí a gente vai ter que ver efetivamente quanto que a gente vai ganhar em relação a isso, tá? Aqui a gente vai ter as relações, digamos, trigonométricas, né, para determinar muitas vezes essas disposições e os ângulos, né? Eu vou ter lá as distâncias relacionadas com os senos e cossenos, né? Então eu vou poder muitas vezes e vou calcular muitas vezes os ângulos, aqui se a gente pensar numa perspectiva bidimensional, né, a partir dessas informações, né? Então eu vou saber o endereço do Q, né, ou o ângulo que é formado entre o Q e o eixo X e entre o Q e o eixo Y, né, a partir de relações trigonométricas, né? Então eu vou ter que voltar lá na trigonometria
para poder obter essas relações. Do ponto de vista bidimensional, a gente usa bastante isso, e do ponto de vista tridimensional também. Tá? A gente vai usar bastante essa relação trigonométrica para descrever esses ângulos. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter também os ângulos de Euler, né? Que vão ser uma perspectiva de descrição da rotação desses sistemas de coordenadas para descrever esses ângulos em uma perspectiva mais espacial, certo? A gente não vai chegar a entrar tanto nessas questões aqui na parte teórica, mas é uma perspectiva que vai estar sendo bastante apontada aí em uma série de artigos, né, e uma série de usos, né, dos sistemas de análise tridimensional. Né. E muitas vezes o que a gente vai observar é uma tentativa de descrever a posição de um objeto em relação ao sistema de coordenadas global. Né. Então a gente vai ter ali um ângulo de rotação em relação a um eixo, né, como o roll, né, que é o rolamento. Então a gente vai ter cada um dos ângulos, né, sendo descritos em relação a um eixo específico, né? E aí a gente vai poder descrever a posição daquele objeto no espaço de uma forma mais objetiva. Então a gente aqui está trabalhando com ângulos absolutos, né? Então eu consigo, por exemplo, descrever a posição daquele aviãozinho ali a partir dessa nomenclatura angular que já está a priori associada a um determinado eixo. Então, ele tem um ângulo de roll de tanto, ele tem um ângulo de pitch de tanto, ele tem um ângulo de yaw de tanto. Então, eu já sei que aquele ângulo está associado a cada um dos 3 eixos do sistema de coordenadas. Tá? Então, eu já faço uma descrição que quem lê já sabe ao que ela está associada. Então, essa também é uma das ideias dos ângulos de Euler. A origem deles está bastante associada à parte da aviação. Aqui, né? Então, se a gente pegar um aviãozinho aqui, a gente consegue observar ali o rolamento desse avião vai ser esse giro dele no sistema, do ponto de vista médio lateral ali, né? O pitch vai ser em relação ao nariz do avião está mais para baixo ou mais para cima, né? E a cauda dele também está mais para baixo ou mais para cima. E o yaw vai ser esse giro mais no plano transverso, ali, se a gente fosse chamar, né? Nesse eixo que está vindo longitudinal, né? Vertical, né? E esse giro do aviãozinho mais para cima ou mais para baixo. Tá? A gente vai ter também perdas ou na realidade dificuldades muitas vezes de medir esses ângulos, né? O gimbal lock, esse que é um erro fundamental, na realidade, ou um problema que se observa quando se monitora esses ângulos de Euler, porque eu acabo tendo o agrupamento de alguns desses eixos, né? E eu passo a ter dificuldade de perder uma das ações que eu queria aponta aqui. Né? Então eu passo a ter dificuldade de descrever esses ângulos de forma mais acurada, muitas vezes dependendo da posição do objeto no espaço. Então eu passo a ter dificuldades muitas vezes de perceber isso. Isso aí muitas vezes em termos de análise de movimento também vai aparecer em alguns casos. A gente vai ter ângulos ali que vão ter valores um pouco absurdos, assim, digamos, ou vão ter informações mais complicadas de serem interpretadas em função de que eu tenho uma sobreposição, né, desses eixos em determinadas situações. Né? Ali em cima ele está dando o exemplo ali de 2 eixos que estão se sobrepondo e eu perco a capacidade efetivamente de medir a relação entre os dois. Né? A gente obviamente pensa, né, iniciamos nos ângulos, traçamos uma relação com as coordenadas espaciais, né? Mas obviamente a gente tem que voltar e pensar na questão dos deslocamentos. Né? Porque o ângulo é o ponto que muitas vezes é o final, ali, é o que nos interessa. Né? O ângulo aumentou, diminuiu quando a gente pensa em movimento humano. Né? Mas a gente tem que lembrar que para chegar no ângulo, eu antecipei um pouco isso antes, né? A gente acaba tendo que iniciar no deslocamento. Né? Então o deslocamento ele vai ter uma relação exatamente com essa noção temporal, que foi algo que eu antecipei ali anteriormente para vocês. Então a noção temporal de que aquela coordenada no sistema de cartesiano, né, ela não vai ser a mesma, ou invariavelmente, ou normalmente ela vai ter alguma alteração.
certo? E o que nós queremos observar, muitas vezes, é exatamente esse deslocamento, para onde esse objeto foi, né? Por exemplo, eu tenho um marcador aqui, por exemplo, a minha cabeça, né? O meu óculos aqui. Para onde que o meu óculos foi? Ele foi para frente, ele foi para trás, ele foi para a direita, ele foi para a esquerda, né? Isso vai me dar essa noção de movimento, vai me permitir relacionar 2 ou 3 objetos, né? Vai me permitir construir os segmentos corporais, não necessariamente corporais, segmentos de um sistema, né? Por exemplo, ali no caso, o exemplo da bicicleta vai me permitir medir o ângulo entre estruturas específicas da bicicleta ou de um determinado objeto que o indivíduo está usando, de um determinado implemento que ele usa no exercício, né? E esses deslocamentos vão ser importantes, porque daí eu vou poder verificar para onde esse objeto está indo e como que ele se relaciona com os outros para construir os ângulos. Por exemplo, eu vou precisar ter essa noção instantânea das coordenadas e a noção temporal por meio do deslocamento dessa coordenada nos 2 ou 3 eixos, né, dependendo de como eu estou medindo esse movimento, né. Eu posso estar medindo bidimensionalmente, eu tenho 2 eixos e vou ter o deslocamento, o vertical ou o horizontal, né. Ou posso ter essa profundidade sendo medida na questão tridimensional e aí ter essa informação também sendo adicionada ali para poder estabelecer esses ângulos. Então aqui, por exemplo, né, eu sei que eu tenho um deslocamento resultante ali. Esse ponto ele estava ali no azul, por exemplo, né, e ele se deslocou nos 3 eixos vindo até o vermelho, né. Então eu sei que eu tenho um deslocamento resultante ali que me interessa porque eu posso primeiro verificar quão rápido esse deslocamento ocorreu, quão lento, né. Eu posso tentar associar esse deslocamento com o deslocamento de um outro objeto, né, e tentar traçar um ângulo entre os dois. Então, dependendo do que for esse objeto, eu posso ter interesses específicos. Então, aqui um gráfico que certamente o pessoal que trabalha com o Felipe está muito mais familiarizado do que eu aí, né? Então, a questão, por exemplo, de deslocamentos de uma equipe lá num jogo de futebol, por exemplo, né? Me interessa ver as regiões que eles vão ocupar na partida ou num determinado uma determinada situação ali, né? Então o deslocamento nas coordenadas x e y, né, são importantes exatamente para que se consiga determinar, o jogador veio para cá, foi para lá, foi para frente, foi para trás, né? Fulano correu mais, Beltrano correu menos. Então hoje em dia a televisão aí tem um recurso para tentar dar palpite, estimar o quanto que o sujeito correu, né, para ver se o atleta realmente está fazendo jus ao próprio salário. Então, na realidade, o ponto-chave muitas vezes é esse, né? Tentar associar essas informações, né, de onde estão essas coordenadas ao longo do tempo inteiro da partida ou de um determinado momento ali do jogo, né, para que eu consiga efetivamente observar essas situações, né, e aí tentar traçar uma série de perguntas, né? Bom, ele andou mais na direita, mais em cima, mais na frente, mais atrás, ou como eu comentei, se deslocou mais ou menos rápido. Então o deslocamento é importante por causa disso, né? Aqui no caso a gente vai ter o indivíduo, por exemplo, está chutando uma bola, né, e a gente vai ter o deslocamento sendo observado dos segmentos corporais enquanto ele toca com o pé na bola. Então aqui no caso os autores representaram basicamente 2 segmentos, né, um segmento coxa e um segmento perna, né, e eles representam o deslocamento desses segmentos ao longo de todo o trajeto do movimento, certo? Aqui o bonequinho está no meio do caminho, né, mas eles têm a representação da coxa e da perna até o final do movimento, né? Então a gente poderia traçar alguns ângulos aqui para ver, no final tem uma extensão maior do joelho que no início, né? Essa extensão ela acontece mais rápido no final do que no início, mas o ponto-chave aqui que permite construir essa análise é basicamente o deslocamento, por exemplo, desse ponto aqui, né, que é aqui no instante 1, eu tenho lá o quadril do indivíduo aqui, e esse quadril percorre esse deslocamento que a gente observa com os numerozinhos aqui até o final, né? Então eu vou ter um deslocamento do quadril, eu tenho um deslocamento do joelho,
né? E um deslocamento, por exemplo, lá do tornozelo, que está representado aqui nos números menores aqui embaixo. Eu associo essas três estruturas, né? Então eu determino aqui um segmento que une, ou segmentos que unem essas estruturas, para que eu consiga, por exemplo, a partir do deslocamento das articulações, inferir no deslocamento dos segmentos. Então aqui o que está sendo feito é exatamente isso. Ele sabe, o autor sabe o deslocamento do quadril e do joelho, então ele estima um deslocamento da coxa a partir dessas duas coordenadas no espaço. Ele sabe o x e o y do quadril e ele sabe o x e o y do joelho. E ele faz uma estimativa de quanto que a coxa, que é o que une esses dois pontos, que é o que está representado aqui, né, se desloca no espaço. Do joelho para o tornozelo, mesma coisa. Ele sabe o x e o y do joelho, ele já sabia para calcular o quadril, ele sabe do tornozelo, une os dois, né, e traça esse deslocamento da coxa, da perna, desculpa, né, no espaço, né, que está aqui. E aí ele consegue, calcular o ângulo articular, saber a velocidade desses segmentos, né, saber a velocidade com que o tornozelo percorre o movimento, né, saber a velocidade angular da articulação. Então tem uma série de questões aí que podem ser analisadas para descrever o movimento. Aqui no caso desse artigo de 98, aí, né, desses autores, eles descreveram o chute do futebol aí a partir desses parâmetros, certo? Poderia usar essa aplicação para uma série, para uma série de outros movimentos, certo? Opa, trancou aqui, deixa eu soltar. Aqui, por exemplo, na questão do deslocamento, né, eu tenho de novo um conceito relativamente simples, né? Eu vou ter ali um indivíduo que está sentado na bicicleta, eu tenho ali um objeto que me interessa, que pode ser o eixo do pedal ali, que é o ponto onde eu tenho o engaste da sapatilha com o pedal do indivíduo, que está unido na ponta do pé de vela, ali na rosca onde o pedal encaixa no pé de vela. Eu sei a priori que esse movimento do pé de vela ele vai ser circular, né? Então ele vai estar fazendo voltas aqui ao longo de todo o movimento e vai subir. Então eu vou conseguir descrever esse movimento no plano bidimensional a partir de coordenadas no x e no y, né? Então eu vou ter lá um endereço no x e um endereço no y para esse instante de tempo específico, né? Então eu vou ter ali um ponto aonde eu sei, ou uma imagem onde eu sei aonde o pé do indivíduo, né, que está acoplado no pedal, que está acoplado no pé de vela, onde o pé está localizado, certo? Esse movimento, né, ele vai ser alterado à medida que, ou essa localização, na realidade, né, vai ser alterada à medida que o movimento for observado, né? Então eu vou ter um movimento ali que vai alterar a localização daquela estrutura ali, certo? Se a gente passar para a imagem seguinte, a gente já tem um outro endereço no x e um outro endereço no y. Eu já sei que o endereço no x aumentou, né, assumindo que os maiores valores estão à direita ali do eixo x, e o endereço no y diminuiu, né, assumindo que os maiores valores do y também sejam, indicando que o pé do sujeito está mais alto, né, está numa posição vertical mais acima, né, então eu sei que o x aumentou e o y diminuiu, tá? E eu consigo traçar relações dessas coordenadas exatamente para tentar identificar onde que está essa estrutura aqui se movimentando. E aí eu posso definir, por exemplo, círculos de movimento, instantes do movimento, né? Se eu definir que uma volta completa dessa estrutura representa um ciclo de movimento, eu posso associar todas as outras medidas que eu tenho com aquela ali. Então, por exemplo, se a gente pensar em marcha, né, a gente normalmente divide a fase de apoio e a fase de voo, né? Então eu posso descrever os ângulos articulares na marcha relacionado com isso, né? Com instantes onde o pé está no chão e instantes em que o pé não está no chão, né? Dentro da fase de contato eu também posso, ou da fase de apoio, né, eu posso também dividir. Eu posso ter um apoio inicial, apoio final, apoio médio. Então eu posso descrever tudo o que acontece do início até a metade daquele período de contato, né? Descrever ali, o ângulo aumenta, diminui, e descrever o que acontece no final, certo? Normalmente essa partição, né, do gesto
fases, digamos, né, ela vai ter que ter ou muitas vezes, né, ela tem uma justificativa lógica, né, uma justificativa que está associada com questões maiores do movimento, né. No caso da marcha, né, tem uma associação bem grande, né, óbvia de o pé está no chão ou não está no chão, mas tem uma associação muito grande com a transferência de forças, né. Enquanto o pé está no ar, ele está sujeito a forças gravitacionais e musculares ali e de contato articular, enquanto que quando ele está no solo, eu tenho as forças de reação do solo que não atuam quando eu tenho esse membro na fase aérea, por exemplo. Então eu sei que tem uma diferença grande de uma coisa para outra, né? No caso aqui da bicicleta, a gente sabe que no instante que o pé de vela está fazendo a volta para descer, eu tenho uma característica de força que difere de quando aquele pé de vela faz a volta para subir. Então eu conheço características do movimento que me permitem dividir ele em partes lógicas, e o deslocamento desse objeto central ali no caso, né, passa a ser feito de forma a associar com isso. Tudo que acontece numa fase tem uma repercussão, tudo que acontece na outra tem uma outra repercussão. O deslocamento vai me permitir fazer essa divisão, né? Eu vou poder dividir esse gesto em etapas. Vários gestos cíclicos têm essa característica, né? A natação vai ter essa característica, a corrida tem uma similaridade muito grande com a marcha, vários outros esportes que têm movimentos repetitivos vão ter essa característica de usar o deslocamento de algum objeto, de alguma estrutura, de algo que está acontecendo no movimento amplo, né? O remo. No remo eu vou ter lá a cadeirinha que o sujeito está sentado, ela uma hora vai estar na frente, uma hora vai estar atrás, né? Então eu vou associar a posição do assento, né? do banquinho onde o remador está sentado, para dividir o objeto, o movimento em partes, em fases, uma fase de propulsão, uma fase de recuperação, por exemplo, né? Ou o próprio manete, onde o indivíduo está segurando. E o deslocamento desse objeto é que vai me permitir, quando ele chegar num extremo X, lá no eixo X, casualmente, né, eu vou ter, quando ele chegar na posição mais anterior dentro do ciclo de movimento, ali termina uma fase e começa a outra, né? Então esse deslocamento, muitas vezes, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Ele não vai servir apenas para a gente conseguir associar o deslocamento do pé com o tornozelo, para saber como é que do pedal com o tornozelo aqui nesse exemplo, né, para saber como que a articulação do tornozelo ou o segmento pé mesmo se movimenta. Não, ele vai ter uma função de divisão ou de estruturação das fases do movimento, né? A gente vai ter aí o objeto determinando exatamente isso, né, onde começa e onde termina uma determinada fase, certo? Aqui a gente tem a leitura, né, exatamente do deslocamento antero-posterior, né? Então a gente tem ali, o ponto mais à frente no X está lá 1.05, né? A gente sabe que é quando essa estrutura estava mais anteriormente localizado. A gente sabe que o ponto mais abaixo está ali, um pouco acima de 0.70 e alguma coisa, né? Então eu posso representar isso ao longo de todo o ciclo de movimento. Eu tenho várias curvas ali que vocês estão observando, né? São várias curvas com diferentes cores. Cada curva é uma volta que essa estrutura dá. Então ela está lá girando, né? Fazendo a volta. Cada curva é uma volta. Em algum momento essa coordenada do eixo ali do pé de vela está mais à frente, em outros momentos ela está mais atrás, em alguns momentos ela está no meio do caminho, certo? Em 3 momentos especificamente, aqui, aqui e lá no final, ela está no meio do caminho. Representa que ela está na posição mais vertical, ou que eu posso medir ali no caso, né? Então essa disposição aqui é importante porque eu consigo dividir a tarefa, né, ou o movimento em fases, certo? Consigo determinar a partir do deslocamento dessa coordenada espacial, a partir de um daqueles dois endereços, né, ou do X ou do Y, no caso desse movimento circular, né, eu posso usar ou a informação no X ou a informação no Y. Quando o X for máximo, eu sei que ele está o mais anteriormente localizado. Quando o Y for máximo, eu sei que ele vai estar o mais superiormente localizado, certo?
que vai ser essa aqui. Né? Então a gente vai ter ali o maior Y está ali. Ó. Então o objeto está lá em cima, eu sei que aqui começa o movimento. O menor Y está ali, então eu sei que aqui termina o movimento. Certo? Ou termina uma fase dele. Né? Na realidade o movimento começa quando ele está no maior Y, faz toda a volta, né? Começou lá em cima, né? No maior Y, percorreu todo um trajeto aqui e chegou de novo naquele maior Y lá, terminou o movimento. Certo? Então, para a marcha, muitas vezes vai se usar alguma informação ou alguma coordenada localizada no pé, no calçado do indivíduo. Esse vai ser muitas vezes um critério. Né? Associações disso com a característica da produção de força. Né? Como eu dei o exemplo do remo ali, a posição da cadeirinha onde o indivíduo está localizado. Então, tem N exemplos aí em que a gente vai poder associar a localização, o deslocamento de um objeto da imagem com as características daquele movimento, né, para determinar o início e o fim daquele gesto. Mesmo que ele não seja, né, eu dei muitos exemplos aí relacionados com movimentos cíclicos, né, em que aquele gesto se repete. Algumas a gente vai ter um gesto pontual, um salto vertical, por exemplo. Né? Eu vou ter lá instantes em que o centro de massa do indivíduo está mais localizado inferiormente e outros em que ele está localizado mais superiormente. Né? Então, o que a gente vai observar é que, por mais que seja um gesto que vai acontecer uma vez, duas, três no máximo, né, eu vou ter ali uma característica de, quando esse deslocamento, ou a posição, a coordenada espacial desse indivíduo estiver mais embaixo, indica que ele está começando a fazer o gesto. À medida que ele vai se deslocando para saltar, né, e o maior ponto que esse objeto atinge verticalmente, está indicando lá o extremo de uma determinada fase, que vai ser a fase de subida, por exemplo, do salto. Certo? Então eu vou associar o deslocamento dessa estrutura específica com características do movimento. Tá? Vamos ver que o Thiago levantou a mão aqui. Deixa eu ver como é que... Não sei se tu consegue, Thiago, abrir o teu áudio aí, se tu quiseres. Vamos ver se o pessoal te escuta. Alô? Alô? Acho que estamos... Eu te escuto, não sei se todo mundo Uma está te ouvindo. pergunta, só mais uma curiosidade. Esse gráfico que tem do deslocamento do pé de vela, cada uma dessas linhas é uma volta diferente, né? No ciclo de pedalada, é isso? Então, nesse caso, por que as linhas... Na realidade, o que a gente faz é... Assim, se cada linha é um ciclo de pedalada, por que todas as linhas não estão sobrepostas uma sobre a outra, como se fosse uma única linha, já que o pedal é um sistema fixo, como é que varia? Como é que pode ter variação? Exatamente, isso é um ponto interessante. Tem algumas possibilidades aí, na realidade. Uma das possibilidades é que a própria característica do rastreamento, na realidade, né, que essa posição ela foi determinada a partir da filmagem de estruturas que estavam aderidas, digamos, no corpo do indivíduo. Por exemplo, no caso desse gráfico, a gente tinha uma estrutura lá que estava aderida no eixo do pedal ou próxima do eixo do pedal. Né? Pequenas variações que a gente tiver no rastreamento desse objeto, né, vertical e horizontal, vão embutir em erros na determinação desse endereço ao longo do tempo. Então, em um ciclo ele vai aparecer mais à frente, o outro mais atrás, um outro mais acima, o outro mais abaixo. Então, a gente vai ter pequenos erros aí que vão estar embutidos. Uma outra questão também é que a forma de converter essa informação linear, né? Então, que eu tenho lá um depois do outro, então vários ciclos que estão seguindo, em ciclos que se sobrepõem, né? Eu vou ter que também assumir um ajuste nessas informações. Então, quando a gente faz esse recorte desses ciclos e normaliza eles na escala de tempo, né, isso é um assunto lá para a disciplina de análise de sinais, mas que é uma realidade que na cinemetria acontece bastante, principalmente nos gestos cíclicos, né, a gente passa a ter matematicamente
um ajuste desses endereços. Então eu passo a ter que ajustar eles na escala de tempo, então eu ganho ou perco informações, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um ciclo que tem demorou mais tempo do que o outro, né? Isso é uma realidade, né? Eu nunca vou ter 10 ciclos de movimento que tenham mesmo comprimento em termos de tempo, né? Eles vão ter que ser ajustados, um vai perder informações, o outro vai ganhar, dependendo do critério que eu for usar. E aí os valores que eu uso para ajustar eles no tempo vão mudar eles em relação uns aos outros. Então eu vou ter um que vai ter um endereço que é um pouquinho acima, outro tem um endereço que é um pouquinho abaixo, né? Então aqui no caso é provavelmente isso que está acontecendo. Problemas, digamos entre aspas, né, erros que acontecem no rastreamento, né, que é algo que vai ser uma realidade, a gente não vai ter muito como fugir disso. A gente vai poder atenuar muitos desses erros no rastreamento, ou uma parte desses erros do rastreamento, por meio de filtragem e de processamentos matemáticos ali desses dados depois do rastreamento até a representação deles, e depois a gente vai embutir de novo um erro nessas determinações quando a gente for tentar escalonar esses vários ciclos de movimento em uma faixa específica. Então, no caso do pé de vela, a gente escalonou em 360 informações, uma para cada grau do pé de vela, sabendo que tem um círculo lá de 360 graus. Ou na marcha, eu vou tentar escalonar aquilo ali para 100 medidas, né, sabendo que tem uma para cada unidade percentual do ciclo. Aí eu começo a incluir ali erros de fazer essa normalização temporal matematicamente. E aí essa curva vai se distanciar um pouquinho uma da outra. Ela deveria estar casando certinho uma na outra, mas ela foge um pouco exatamente em função disso. Quanto mais variado for naturalmente o movimento, maior vai ser essa distância, né? Maior vai ser essa variabilidade. Então, no caso do pé de vela, essa variação está ali, ela é relativamente pequena, né? Mas se a gente subir para as articulações, essa variabilidade vai ser bem maior. Sim, sim. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Mais ou menos. Muito obrigado. Eu posso dar só mais uma complementada, Rodrigo? Sem problema. Claro, à vontade. Um ponto interessante aí de você também observar nesse gráfico é a escala que está aqui no eixo Y. Então perceba, aí, todo esse deslocamento ele está acontecendo da ordem aí, de 0,5 metros até 0,15 metros. Tudo bem? Está conseguindo enxergar aí? Certo. Então imagina que em um determinado instante de tempo você escolha um ponto e queira ver essa variabilidade aí que você está afirmando que exista. Você concorda comigo que todo o movimento está acontecendo numa diferença aí, de 0,15 para 0,5 metros, ok? Certo. Quando você olha num instante de tempo específico, mesmo ponto onde tem a maior variabilidade, a diferença é mínima. Quando você olha para a escala aí desse gráfico. Daí a gente fala assim, mas o quanto que é uma diferença mínima? Então, se você voltar lá para a imagem do pé de vela e imaginar que o ponto que está sendo utilizado é um marcador, e que esse marcador normalmente é um marcador esférico, que pode ter, por exemplo, como diâmetro de 1 centímetro, não sei exatamente qual foi o diâmetro do marcador que o Rodrigo utilizou. Quando nós vamos lá para o sistema de medição, imagina que esse sistema de medição pode flutuar nesse marcador aí dentro desse próprio diâmetro. Ele pode pegar um pouquinho mais no centro do marcador, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. Então, muitas vezes é daí que vem uma origem dessa pequena variabilidade, mesmo considerando um segmento rígido como o pé de vela. Imaginar que o marcador, a medição do marcador, ele pode ser flutuado aí de acordo com o diâmetro desse marcador. E isso é uma decisão extremamente importante quando a gente vai lidar com a análise de movimento humano. O quão detalhado eu posso assumir que essa variabilidade é uma variabilidade da medição
e não necessariamente uma variabilidade do movimento em si. Movimento. Então, se eu pretendo analisar um movimento com uma variabilidade muito pequena, certamente eu tenho que utilizar marcadores muito pequenos de modo a garantir que aquela variabilidade não é uma variabilidade do movimento, e sim da medição, ou vice-versa. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Não, sim, entendi. Ficou claro. Eu fiquei curioso porque... O interessante é que... Eu fiquei curioso por... Não, tudo bem. Não, só comentando aqui, eu fiquei curioso porque eu não esperava variação mínima que fosse mesmo, um segmento bem fixo, mas agora está bem explicado. Fontes de erros pode ser um monte mesmo. Eu fico imaginando como a gente deve ver isso mais para frente, imagino, mas eu fico imaginando como prevenir isso quando eu for analisar, por exemplo, um movimento que é mais livre, como o chute lá que você mostrou agora há pouco, de bola, né, que daí não tem nada fixo, então as variações, mesmo entre movimentos, mas dentro do próprio movimento, devem ser enormes. Exatamente. Mas era só curiosidade mesmo. Legal, boa pergunta. Não, é interessante porque, por exemplo, no caso esse especificamente do exercício realizado no implemento, né, seja a bicicleta ergométrica, seja um remo ergômetro, né, que são gestos um pouquinho mais contidos, né, a gente tem esse controle intuitivo, né? Bom, a gente sabe que o gesto é contido, a gente sabe que tem alguns parâmetros ali que não podem fugir de um certo limite, né? E à medida que a gente passa a fugir um pouco desse limite, a gente sabe que a gente tem erros acontecendo. No caso do gesto, principalmente em ciclo ergômetro, né, que a gente acabei trabalhando um pouco mais aí, ao longo do tempo, a gente sabe que as variabilidades, assumindo todos os cuidados necessários para fazer a análise de movimento, seja olhando do ponto de vista da filmagem ou da produção de força também, né? Vou colocar a força no contexto porque essas duas informações vão estar interagindo. Mas a gente sabe que a maior parte dos erros de medida estão associados da variabilidade da informação está associada com a variabilidade do sujeito na execução da tarefa. Então, se a gente eu tinha um professor na época do doutorado que ele dividia essa variabilidade do resultado, né, digamos, né, em dois componentes, o componente biológico e o componente técnico. Ele chamava de componente técnico tudo que está relacionado ao erro de medida mais objetivo. Então, como a gente comentou, o Felipe comentou o tamanho do marcador, aonde eu clico nesse marcador para determinar a centroide dele, né, próprias flutuações na luminosidade da imagem, essa questão de adequar e escalonar os dados na escala de tempo. Então, tudo isso são erros técnicos da medida. E o erro biológico, que é exatamente o indivíduo não conseguir fazer o gesto duas vezes do mesmo jeito. Então, ele dividia isso em duas partes e nos gestos mais cíclicos, contidos, e aí a bicicleta certamente é um dos melhores exemplos para isso. Esse componente biológico ele era bastante pequeno, mas ele sempre era maior do que o componente técnico. Eu não lembro de ter visto situações onde ele era menor, né? Como tu comentasse, né, como o Thiago comentou, à medida que o gesto sai para um gesto mais livre, né, esse componente biológico tem que se salientar ainda mais e o componente técnico a gente tem que ter ele sob controle. Mas a dificuldade muitas vezes acaba sendo essa, né? Como garantir que esse componente técnico esteve sob controle? Então a gente vai ter que cercar isso de uma série de cuidados que a gente vai trabalhar com vocês na parte prática. O Felipe no início, agora nessa primeira bloco de encontros, e depois lá em novembro, no início de novembro, quando a gente estiver presencialmente, a gente vai tentar olhar um pouco para isso, né? Vamos ver o que pode embutir em erros ali nas medições que a gente está fazendo, qual o tamanho do erro. Isso é algo que pelo menos eu tenho percebido assim, nos últimos anos, aí, uma preocupação bastante grande. O pessoal que trabalha com marcha e cinemetria já vem com essa preocupação há bastante tempo. Mas em outras áreas aí tem muita preocupação na questão da confiabilidade das medidas ou na reprodutibilidade das medidas.
Até a reprodutibilidade é um termo que eu acho mais interessante, porque ela leva junto, de reboque, essa questão da confiabilidade. Porque daí eu faço uma análise que permite me dizer, bom, qual é o mínimo de alterações que eu preciso ter naquela medida para que uma possível intervenção possa ser observada como importante, né? Então, como a gente comentou, o Felipe fez o resumo ali perfeito. Bom, o que é o mínimo de erro daquele ali? Vai ser milímetros que a gente está errando na posição vertical ou horizontal do pé de vela, né? Será que esse milímetros é bom o suficiente para a gente tentar verificar se uma intervenção foi boa ou ruim, se um treinamento é benéfico ou não, se, digamos, os indivíduos com uma característica realmente diferem dos outros? Então, isso é um ponto que é importante, né? Quando a gente trabalha com técnicas em biomecânica, a gente já tem aí, historicamente, né, um estigma, digamos, de trabalhar com técnicas que têm erro de medida razoável, né? O pessoal muitas vezes tende a nos criticar porque a gente assume muitas coisas quando a gente está trabalhando com análise de movimento. A gente vai falar em assumir isso, assumir aquilo, porque quer dizer que a gente não sabe medir efetivamente o que está por trás daquilo ali. A gente cria um modelo, que é o que a gente vai falar mais à frente, aí, né? Um modelo do que seria o movimento humano, e a gente tenta encaixar o que o sujeito está fazendo dentro desse nosso modelo, né? E o quanto esse modelo tem associação com o que efetivamente a pessoa fez, aí é outra história. Aí a gente vai ter algumas alternativas de validar esse modelo, mas a gente dificilmente vai ter a condição de medir o que efetivamente aconteceu. Depois, quando a gente trabalhar com segmentação, né, modelo de segmentação, a gente vai ver que vai ter próprias características das articulações. A gente, em alguns casos, a gente não vai conseguir reproduzir ela de forma fidedigna, né? Em alguns sistemas já se tem ali alguns restritores que se incluem matematicamente para tentar restringir um pouco o movimento medido daquelas articulações em relação ao que efetivamente a articulação poderia fazer anatomicamente, né? Então a gente sempre vai ter erros embutidos. Agora a nossa preocupação aí, digamos, ou a preocupação de todo mundo que trabalha com biomecânica, à medida que a gente avança, né, no conhecimento, é tentar garantir exatamente isso, que esses erros de medida são mínimos, porque a gente já sabe que a variabilidade biológica tem que ser maior, ou a gente espera que ela seja maior, e que a gente consiga ter uma capacidade de precisão grande, né? Em muitas áreas, assim, na parte de análise de movimento, tem muito isso. A gente acaba tendo aí um interesse em medir milímetros, né? E o sujeito não consegue reproduzir milímetros, né? Então a nossa intervenção, na realidade, ela tem que ser muito mais sensível, né? Ou ela tem que gerar um efeito muito maior do que a gente está imaginando que ela tem que gerar. Nosso erro técnico de medida, que é a soma do erro biológico, né, a variabilidade do sujeito, com o erro da instrumentação, né, essa soma desses dois erros, ela normalmente é muito maior do que a gente gostaria que ela fosse, né? E aí aquilo ali é que vai ser o nosso ponto de partida, né? Acima daquele valor é que a minha intervenção passa a ser efetiva ou não. Se o meu indivíduo estiver reproduzindo sempre a mesma coisa, é sinal de que a minha intervenção não beneficiou em praticamente nada o que ele está fazendo, né? Aqui, então, a gente entra no conceito de velocidade e aceleração, né, em que a gente vai ter o interesse em avaliar essa questão do deslocamento, né, ao longo do tempo, né? Então, a gente vai poder ter um interesse em avaliar isso ao longo do tempo. Um exemplo, antes até eu vou propor um intervalinho aí, mas antes da gente ir para o intervalo, para a gente fazer uma pausa de uns 5, 10 minutos, só para vocês observarem, vou deixar nessa imagem, a gente pode observar. A gente pode até ver, por exemplo, essa câmera, ela tinha uma característica que ela tinha uma certa dificuldade de acompanhar a característica de velocidade do gesto. Então a gente observa que tem algum detalhamento da própria imagem aqui, né, que nessa situação aqui mais superior, ela está diferente dessa aqui. Então o que quer dizer, né, que a velocidade que o indivíduo chegou nesse ponto aqui da esquerda é diferente desse ponto da direita.
Então a gente já pode verificar que a razão de mudança do deslocamento, né, que é o que vai nos dar a velocidade, né, o quão rápido o indivíduo se deslocou, ou quão lento ele se deslocou, né, vai estar embutido na própria característica da imagem. A gente vai ter uma imagem, daqui a pouco vai ter um borrão ali, que aconteceu, não me lembro se eu cheguei a colocar nessa apresentação, mas eu tenho outras imagens aí também, depois que a gente pode olhar mais na parte prática, que a gente consegue ver claramente isso, um gesto em que em uma determinada fase do movimento ele acontece mais lento, em uma determinada fase ele acontece mais rápido. Né? E a própria imagem cria esse borrão porque tem características da câmera ali que estão insuficientes. Né? O ideal é que isso não seja observado, que a câmera sempre tenha uma capacidade maior do que a característica do movimento de captação da velocidade e, consequentemente, das acelerações. Né? Então, se tiver lá acelerações que estão acontecendo e eu não consigo capturar elas, né, eu vou ter uma dificuldade de poder associar esse movimento com produção de força, por exemplo, né, e eu estou com um sistema de análise que ele é insuficiente para poder determinar todas as repercussões. Depois, provavelmente, o Felipe vai poder trabalhar na prática com vocês, depois, lá em novembro, a gente também vai trabalhar um pouco com essa questão de usar câmeras com uma determinada característica para avaliar coisas que acontecem fora do limite que aquele equipamento nos permite avaliar. Aí sim, aí eu tenho o erro técnico muito superior ao erro biológico. Eu estou medindo as coisas eu estou medindo aqui a quadra com uma régua de colégio. Né? Então eu vou ter erros ali de medida muito grandes porque eu não tenho um instrumento que está adequado para poder medir aquelas informações, certo? Então vamos fazer, pessoal, um intervalinho, só uns 10 minutinhos para a gente dar uma respirada. Quem tiver dúvidas aí também a gente pode aproveitar aí para ir batendo um papo, mas só para quem precisar aí quem ainda não o fez, precisa dar uma escapadinha no banheiro, tomar uma água, tá? A gente volta aí em 5, 10 minutos, tá?